Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevista. Eu, José Saraiva, hoje aqui retomando aqui a entrevista, agradecendo ao Moreira, ao Ted Anderson e ao Aldemano que estiveram aqui esse período aí agora, e eu estou voltando aqui, fazendo a frente de novo aqui dessa conversa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre compliance, entender o que é isso e como, vamos dizer assim, quais são as variantes e as variações que tem isso dentro das empresas e até no meio jurídico também. E para isso a gente trouxe a doutora Vivian. Doutora Vivian, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada também, é um prazer estar aqui. Tá legal, né? Vivian, o que é compliance? Isso é só um nome bonito, é um nome americano que tem nas corporações? Ou eu vejo assim, muito... É uma análise de risco? Explica um pouquinho para a gente, assim, esse começo, para a gente ir se enquadrando um pouquinho sobre essas terminologias que, às vezes, no mundo corporativo, elas são muito presentes. Certo. Vamos lá, então. Compliance, eu gosto de traduzir compliance de maneira bem simples, que é gestão de risco. E se você parar para pensar, será que nós hoje corremos risco na nossa vida, no nosso negócio, em tudo que nós nos propomos a fazer? E, de fato, sim. E como evitar esses riscos? Como minimizar? E quando eles acontecem, o que fazer para impactar menos no meu negócio, nas minhas tarefas? Como tratar isso? Então, compliance, para a gente resumir esse nome em inglês, esse nome bonito que às vezes até assusta as pessoas, compliance é gestão de risco. Compliance é olhar para o meu negócio e fazer com o que eu posso usar de estratégia, o que eu posso usar de ferramenta, dentro, obviamente, das normativas do compliance, o que eu posso fazer para evitar isso e minimizar os riscos do meu negócio. E como é que o advogado, assim, eu vou até antecipar um pouco, o advogado, ele se coloca dentro disso, o meio jurídico, vamos fazer, porque eu acho que tem várias abordagens ambientais, jurídicas, a parte hoje que se fala muito de transparência, né? Sim. E como é que o advogado, ele entra nessa história aí? Compliance não é uma temática estritamente do advogado. Sim. Porque o compliance, ele é multidisciplinar. Então, nós temos aí administradores, contadores, pessoal do TI, enfim, diversas áreas. E o advogado pode trabalhar com compliance? Com certeza. E, inclusive, eu acredito que o advogado, ele transita melhor, ele transita com uma certa facilidade. Por quê? Porque você vai trabalhar com regras, você vai trazer, esse olhar para as regras, para as normas. E quando a gente fala de regra e norma, a gente não fala somente da lei. Porque eu não preciso de compliance para cumprir a lei por si só ela já tem a sua exigibilidade. Mas nós falamos de regras internas, regras internas, Um exemplo, um código de conduta dentro de uma empresa, de um negócio. Então, assim, é uma regra interna, então ele precisa ser cumprido também. Tu abordaste assim dessa maneira e eu também tenho um pouco essa visão, porque é perguntar, vem cá, se eu tenho um contrato, não era para cumprir? Sim, vamos dizer assim, não precisa de compliance para cumprir, eu tinha para cumprir. Com certeza. Mas é uma forma de dizer assim, se eu tenho uma estrutura de compliance interna, é uma forma de eu dizer assim, olha, eu pelo menos estou tentando, vamos dizer assim, me regular, cumprir aquilo ali. Isso, a regulação, Você olha para as regulações e aí nos mais diversos negócios com seus diversos objetos tem suas regulamentações, tem as suas regras. Só que se você olhar para dentro do seu negócio, o seu negócio tem processos internos redondos, porque hoje, por exemplo, se você falar de liderança e não olhar para os seus processos internos, os seus líderes, se eles não observar os seus processos internos, se eles não observar seus valores, que ele é a pessoa que faz, que te representa, você dono. Também, né? Como? Então, assim, isso é uma dor gigantesca dos negócios. Ou seja, você entra numa empresa, a gente entra para fazer essa gestão e aí não tem processos internos. Sim. E aí você entra novamente numa
numa complicação de comunicação. Como é que é comunicado? Como é que os líderes, supervisores, os diretores, eles comunicam, né, aos stakeholders, aos colaboradores, todos os interessados daquele negócio, aquilo que o dono da empresa, né, ele está querendo passar, ele está querendo vender, ele está querendo comunicar. Muitas vezes a comunicação é totalmente equivocada. Por quê? Falta de processos internos. Sim. Agora, aí para mim tem duas coisas. Tem uma questão da maturidade organizacional, especificamente uma coisa. O compliance ele pode vir como uma coisa que está institucionalizada dentro da empresa e que vai ser teoricamente cobrada para que tenham indicadores, para que possa mensurar aquilo ali. Porque eu vejo assim, eu me lembro, eu fiz uma especialização lá em 99 em gestão ambiental e na época se falava muito em balanço social. Né? Então, vira e mexe, às vezes vem alguma coisa que as empresas ou mesmo os profissionais eles precisam ter a consciência de que não é só o lucro, né? Mas que precisa ter várias outras, vamos dizer assim, outros indicadores, outras situações que expressem que aquela empresa realmente é importante. Hoje falar de negócios, olhar para o mercado, a gente precisa pensar na sustentabilidade desse negócio ao longo do tempo. E como é que eu me sustento hoje, né, no mercado diante de um mercado, vamos dizer assim, tão voraz, né? Sim. Nós precisamos olhar também para as pautas globais que estão sendo exigidas. Então, não adianta eu querer colocar um negócio se eu não consigo olhar para o que está acontecendo. Sim. Dá um exemplo que está aqui, né, próximo a nós a todo dia, a discussão do assédio. Sim. Então, se você não tem um código de conduta, se você não tem regras internas que podem prevenir o assédio no seu negócio, na sua empresa, você corre um risco trabalhista, um risco judicial, de alguma imputação de assédio, etc. Uma hora vai dar um embrólio. Se você tem aí, ou você falou o ambiental, né? Se você não observa as regras, as regulamentações ambientais, você está correndo um risco. Então, assim, a parte de transparência também hoje é uma coisa muito importante. Com certeza, a né? transparência, a ética, o antissuborno, a anticorrupção. Nós não podemos, o compliance começou lá atrás com, né, essa parte apenas da corrupção. Hoje não, ele expandiu muito. Então, olhar para a ética, olhar para a integridade. O que é a integridade, né? O que é a diferença da ética e integridade? Isso foi uma confusão muitas vezes na interpretação. A ética, você observa aquilo que já está, né, delimitado, um código de ética, por exemplo. Mas a integridade ela está voltada, você dono de um negócio, quais são os seus valores? Né? Quais os princípios que regem o seu negócio? Aonde que você quer chegar? Você tem comunicado isso? Os seus líderes, eles têm essa percepção, essa vivência, essa incorporação, né, dessa comunicação? Isso é passado para os colaboradores, para os terceiros? Então, talvez por isso que tenha que capacitá-los, né? Porque às vezes se for naturalmente é muito difícil ter. Com certeza, quando a gente fala de compliance, implantação de programa de compliance, treinamento é um dos pilares necessários. Sim. E quando a gente fala de treinamento, você treina, você comunica aos seus e depois você audita, você fiscaliza. Sim. Porque não adianta você... Já ouvi de donos de empresas... Não adianta investir, não adianta treinar, não adianta nada, porque treina e acha que, né, os colaboradores vão seguir sozinhos. Eles é que tem que fazer, não sou eu. Assim, e falar de compliance também é muito importante que seja muito claro, que é de cima para baixo, né? Porque eu também já vivi isso como advogada e também, né, realizando esse trabalho de compliance na empresa, a gente vê a dificuldade que é da alta direção. Sim. Porque ela quer que você faça, que os colaboradores fazem, mas ela não quer, né, fazer, ela não quer dar o exemplo. Então, é de cima para baixo, sim. E agora, numa outra que é muito mais complicada ainda, que é a gestão pública. E também eu vou te fazer uma outra pergunta, um outro enquadramento, se tu puderes fazer esse enquadramento em relação à nova lei de licitação hoje. Ótima colocação. A nova lei de licitação hoje, ela traz essa exigência para altos valores, e isso acredito que ainda vai evoluir também para os contratos menores, da exigência de um programa de integridade. Sim. E aí a gente cai
num contexto, muitas vezes, de que aquela pessoa, aquela empresa que vai participar da licitação, ela quer só um programa lá para ela participar. Sim. Mas isso não vai... Isso acontece hoje? Acontece. Mas a coisa não é só isso. Por quê? Se eu, pequeno ou médio empresário, vou participar de uma licitação, vou fornecer, né, para a administração pública, e se essa administração pública, se essa secretaria, ela tem um programa, ela também vai exigir dos meus fornecedores que o comportamento, entenda, o comportamento contratual, o comportamento que eu sigo o meu negócio, eu também tenho que estar de acordo com. Então, falar de compliance, antigamente o pessoal só falava isso. O que é compliance? É estar de acordo com as regras, mas não é só isso. Como é que comporta, né, os seus colaboradores? Vou dar um exemplo. Né, advogo para um pequeno negócio, na assessoria jurídica, esse pequeno negócio, né, conseguiu um contrato para fornecer para o grande. Chega lá o seu colaborador executando o serviço de uma tomada, deu um problema na tomada, ele foi lá com a chave de fenda e meteu lá na tomada, entendeu? Ou seja, o que aconteceu? Houve uma repreensão, houve uma suspensão do contrato. Você fala, mas só por conta de uma tomada? Sim, é um comportamento inaceitável. Sim. Por quê? Porque eu tenho compliance na minha empresa, eu tenho condutas rígidas ali dentro, eu tenho fiscalização, eu tenho acompanhamento. Então, você, pequeno negócio, que é fornecedor, que é terceirizado, você tem que estar de acordo com o meu programa também, senão eu desalinho completamente. Sim. Então, voltando, né, para esse contexto da licitação, muitas vezes as pequenas empresas querem só um programa. Isso ainda acontece? Acontece. Mas acredita-se, e nosso estado ainda está caminhando, mas outros estados aí já respiram compliance o tempo todo, isso vai mudar. Por quê? Porque a administração pública ela também está olhando para isso. É uma pauta global, uma exigência. A transparência, então, é uma coisa hoje muito... Completamente. E quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas pensam que é só meio ambiente. E não é. A sustentabilidade do negócio, que é o ESG, ele olha para as pessoas também. Sim. Então, a governança, as pessoas, como você conduz, a liderança, tudo isso está dentro desse pacote, né, que a gente fala que é o compliance. Então, para o advogado, também é uma grande oportunidade, é mais uma porta para ele se inserir, principalmente o advogado que gosta de trabalhar, né, com empresarial, com empresas, né? Tem especialização nessa parte? Tem, sim. Você precisa tirar uma certificação, né? Certificação, porque quando nós nos formamos, né, na academia, eu sou professora e vejo essa deficiência, eu digo que é uma deficiência. Direito, a gente trata do quê? A gente trata de pessoas. E como gerir pessoas, como gerir processos, isso a gente não aprende na faculdade. Né? Eu sempre converso com os colegas advogados que eu vejo que eles têm uma certa dificuldade com essa parte. Quando fala processo, o processo é só processo jurídico. Não, estou falando processo administrativo, a estrutura mesmo. A gestão. Então, assim, o advogado que quer trabalhar com compliance, ele precisa olhar, né, para esse desenvolvimento, se desenvolver em gestão, se desenvolver, entender de pessoas, de liderança, ele precisa abraçar esse contexto que não é estritamente de advogado, mas pode ser, com certeza, mas ele precisa gostar. Até porque tem um aspecto assim, eu vejo o advogado muito assim, porque para mim tem o aspecto dos contratos. Eu acho que ali o contrato como o início de toda essa normatização, de toda essa regulação, o contrato como ponto focal, porque vira e mexe ao final de uma relação dessa, todo mundo vai para o contrato. Final, exatamente. Se ela não deu certo, vamos para o contrato aqui, rever. Olha, eu sou professora de contratos também. Eu tenho alguns posicionamentos que talvez outros colegas não concordem. Antigamente era muito comum e pagava-se um contrato, valores altos para um contrato que tivesse muitas cláusulas. Então, se é um contrato com 50, Leonino, 60... famoso, que chamava. Isso. Nossa, esse contrato é bom, é gigante. Ninguém entende nada. Aquelas cláusulas que trazem muita confusão na interpretação. Hoje não. Você tem que olhar para a coisa de forma... A coisa tem que ser clara, o contrato tem que ser claro, tem que ser
tem que comunicar com ambas as partes. E quando eu tenho um programa de compliance, esse compliance ele tem que estar ali alinhado ao meu contrato. É interessante que está falando, eu trouxe aqui o doutor Alexandre Abreu, ele estava falando na questão da simplificação da linguagem hoje do jurídico. Exatamente, exatamente. Hoje, com a tecnologia e com a informação, ainda que, né, o leigo ele tenha a informação talvez um pouco distorcida ou equivocada, mas ele já chega para você com a informação. Então, também falo isso para meus alunos. Antigamente falar, né, o juridiquês, que ninguém entendia nada, esse advogado é bom, ninguém entende nada do que ele fala. Hoje não, você tem que falar de forma clara, né, o cliente ele chega para você, ele já tem muita informação, né, ele já deu um Google lá, ele já, né, consultou a inteligência artificial, então você precisa trazer para ele clareza, né, o que ele vai chegar, o que ele vai conseguir. E objetividade, né? O que ó, isso aqui vai assim, isso aqui é aquilo ali, isso aqui não tem interpretação. O que gera problema para mim, para a tua empresa, para mim, o que foi o caso esse que colocaste, por exemplo, um terceirizado que está fazendo uma postura incorreta, né? Porque aquele terceirizado está representando a minha empresa. Com certeza. Então, se eu tenho um programa de compliance, eu vou contratar você, terceirizado. Eu não vou olhar, né, para o seu ambiente organizacional, para os seus processos internos. E isso tem que estar alinhado também no contrato, porque não adianta eu ter um programa de compliance, eu ter processos internos que trazem essa condução para a ética, para a transparência, e de repente eu contrato com uma pessoa que não está alinhada com esses valores. Tipo assim, tu me contrata para levar resíduo, o teu resíduo, para eu fazer um descarte, aí eu pego esse resíduo e jogo em qualquer lugar. Exatamente. Não, o resíduo é teu resíduo. Exatamente. É o chamado due diligence, que a gente fala dentro do compliance, que é essa verificação, tá? Essa verificação, né, do outro que eu estou trazendo para mim. Né, dessa parceria que eu estou fechando. Isso é extremamente importante, porque senão você também, vamos dizer assim, abre aspas, contamina o seu processo interno. Agora, os tribunais já têm uma visão sobre isso? Assim, já? Nós já temos aí uma longa caminhada, né, nessa busca de transparência, Secretaria da Transparência. Como eu disse para você, é uma pauta global. Sim. Então, assim, não é porque todo mundo é bonzinho, porque todo mundo quer ser certinho, porque todo mundo quer ser ético, não quer ser não quer ser corrupto, não é isso. É porque é uma exigência do mercado, é uma necessidade do mercado. Então, a administração pública, o judiciário, ele também não está fora. Está caminhando? Está caminhando. Vai chegar lá na frente, não tem como regredir. Sim. Então, assim, precisamos nos preparar, precisamos olhar para isso. Essa tua fala agora a respeito dessa visão de futuro, eu também tenho isso, sim. Eu sempre digo assim que a gente vive um pouco como tem um livro do Alvin Toffler que ele fala em ondas. Então, às vezes tem coisas que ela tem um epicentro aqui, mas ela vai fragmentando até chegar aqui. Ela demora a chegar, mas ela vai fragmentando, mas ela chega uma hora ou outra. Às vezes ela vem com pouca coisa ainda, vai sendo colocada. E eu vejo muito isso assim, em termos de maturidade organizacional. Eu tive a oportunidade de passar em algumas corporações, grandes corporações, e você observa que o mundo corporativo é uma coisa, né? Quando você sai, que vai aqui para o dia a dia, é outra coisa, de maturidade, é totalmente diferente. Às vezes até falas que a gente está fazendo aqui, muita gente nem consiga ainda conjecturar governança, tudo isso, aquelas coisas todas, porque você precisa viver esse mundo corporativo grande. E ele vai invadindo depois os mundos menores, as empresas médias, os advogados que estão ali, estão ao redor, também vai mudando mesmo, né? Agora, tu não achas que isso, algumas coisas elas deveriam, independente da imposição das empresas, nós mesmos não deveríamos mudar em termos de comportamento? Assim? Falar de comportamento, para mim, é um assunto apaixonante. Mas nós precisamos reconhecer, né, que temos comportamentos miseráveis, sim. Somos humanos. Somos humanos, né? Principalmente quando envolve dinheiro, né? Exatamente. Então, essa vigília, né, desse comportamento, ele precisa ser regrado.
Né? Então, eu espero que o meu líder, que o meu diretor seja ético. Eu espero que ele trate as pessoas, né, com respeito. Não, você não espera, você dita as regras, você acompanha, você treina, você fiscaliza, você audita. Por quê? Porque as pessoas são falhas. As pessoas são falhas. Então, às vezes, nós, na nossa vida, nós nos decepcionamos com o outro. Sim. Nós nos decepcionamos até com nós mesmos. Imagine esperar, né, que o outro, né, que os seus parceiros, que os seus colaboradores sejam éticos, tenham um comportamento, vamos dizer assim, de acordo com as regras, de acordo, né, com as normas. Tem as expectativas também, né? Exato. Fora isso, tem a parte de normatização, mas existe aquela expectativa. Às vezes você espera que a pessoa se comporte e a pessoa não, ela só tem que se comportar. E aí, quando você fala isso, eu lembro muito da autorresponsabilidade, porque eu, como advogada empresarial, trabalhista, nossa, eu já também, né, a gente já tem uma jornada aí, e aí as nossas experiências vêm, assim, de uma maneira muito forte do que nós passamos, né? E o dono de empresa, o dono do negócio, há um comportamento vicioso, né, de jogar para o outro, de apontar para o outro, que não é só do empresário, né? Sim, Todos nós temos essa coisa de apontar para o outro e não gerar para si a responsabilidade. Sim. E isso, ele é transmitido no negócio da pessoa. Então, o empresário precisa se conscientizar que ele precisa mudar. Ele precisa gerar para si, ele precisa se desenvolver. Se eu estou com um problema na minha empresa, se a coisa está meio desandada, olho para mim. Mas é difícil, as pessoas querem apontar para o outro, né? É verdade. Eu Isso é uma tendência nossa. Eu tenho conselho para ti, agora será que eu tenho conselho para mim mesmo? Exato. Mas nós vamos buscando, desenvolvendo. Eu acho que o importante né, essa nossa conversa aqui, gerar essa consciência, gerar esse olhar, gerar curiosidade. Curiosidade, pelo menos, para buscar informação. Esse negócio de compliance, o que esse negócio pode melhorar para a minha empresa? O que eu posso fazer, né, internamente? E se eu pudesse dar um conselho aí para o empresariado... É importante até, eu vou te pedir agora, porque já passou, já está acabando, já estamos, preciso deixar uma mensagem aí agora. Agora o final, para Sim. não tá falando. Sim, o empresariado, olhe para o seu negócio. Você tem um código de conduta, as regras estão claras. O código de conduta é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo parece tão distante. Por quê? Porque se eu quero que o meu negócio ele tenha regra, se eu quero que as pessoas cumpram, né, aquilo que eu desejo para o meu negócio, para o meu cliente, eu preciso transmitir isso, eu preciso treinar, eu preciso acompanhar. E para os advogados, é uma grande oportunidade. Venha fazer parte da comissão de compliance, venha, né, nós tivemos um congresso de compliance na OAB o ano passado, estamos aí, né, planejando o segundo congresso, vamos trazer pessoas diferentes, né, discutir, debater, então gerar esse desenvolvimento. Eu sou aquela advogada que acredito sinceramente, de verdade, que o advogado que entende só de lei, né, só da codificação, me parece que ele, né, precisa um pouco mais. Então, seja curioso, vai atrás de gestão, vai atrás de ambiente organizacional, de cultura organizacional, enfim, expanda aí o seu conhecimento, que o mercado ele tem vastas oportunidades. Vivian, obrigado. Eu que agradeço. E a gente espera ter levado para você esse conhecimento e ter aberto a sua curiosidade, né, para discutir esse assunto. Um abração e até a próxima aí. Obrigado. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.